E aí, você já viu como que funciona uma sessão de microfisioterapia? Quer saber? Vem comigo, aproveite e se inscreva no canal. Eu sou o Rony e vou estar hoje mostrando para vocês como que funciona uma sessão de microfisioterapia. Então, antes de tudo, a gente começa colhendo a história do paciente, assim que ele chega. E ali tem dados importantes que vão nos ajudar a entender a situação do paciente, né? Do que realmente a gente pode estar encontrando e fazendo sentido em relação ao que o paciente se queixa, ao que ele procura. E aí, como vocês podem perceber, o paciente deitado na maca, sempre vestido, né? Não atrapalha em nada a roupa, né? O que a gente pede é, no caso, para tirar brinco, para tirar colar, pulseiras. E aí na microfisioterapia existem várias formas de se avaliar as queixas, né, ou a queixa principal do paciente. Então, a paciente ela tem, dentro da história que ela me contou, ela tem alguns problemas, né, que é por isso que ela buscou a microfisioterapia. Então, após essa primeira conversa, a gente parte para uma avaliação já da microfisioterapia. Nessa avaliação, a gente faz um tipo de palpação para a gente ler o sintoma, né, onde ela apresenta essas queixas. Não vou mostrar agora, que eu vou deixar para um outro vídeo, uma outra oportunidade, essa avaliação. Eu queria mostrar mais ou menos a mecânica e a dinâmica de um processo de tratamento da microfisioterapia para vocês. Bom, aqui no caso, que a gente viu previamente, existe uma questão que a gente chama de cronicidade ativada em relação ao que ela apresenta, né? No caso, que a queixa principal dela é uma dor de garganta. E aí segue-se toda um protocolo, um procedimento para se achar as alterações que essa situação proporcionou no corpo dela. Existem 32 possibilidades de alguns problemas relacionados a essa situação. No caso dela, eu já percebi fazendo os controles, né, e que eu achei uma situação dentro daquelas 32 possibilidades que tem uma relação muito importante com a alteração que ela apresenta, né, de dor de garganta, que incomoda, que é cíclica, que sempre está inflamada, infeccionada, inclusive. O importante aqui é que eu estou mostrando a mecânica. Então, para quem trabalha com a micro, você vai ver que estou fazendo algumas coisas e fala, mas não é assim que faz. Então, eu estou dando a direção para quem não entende da situação. Estou mostrando para pessoas leigas, que esse que é meu foco. Entender como que funciona. E funcionaria assim. Então, eu estava com a mão em lugar, cheguei aqui, eu percebi que existe uma alteração numa estrutura de amígdala, né? Então existe um bloqueio nessa amígdala. Então, só que a amígdala, na microfisioterapia, eu tenho duas possibilidades. Anatomicamente eu tenho a amígdala cerebral e eu tenho uma amígdala que todo mundo conhece, né, na garganta. Então eu pergunto para o paciente, você tem dor de garganta? Eu sei que tem porque foi a queixa dela, né? Então ela apresenta uma rouquidão, né? Então ela apresenta dor de garganta, uma inflamação. Se fosse numa outra questão da amígdala cerebral, ela poderia estar falando para mim que, olha, eu tenho medos muitas vezes irracionais, medos sem sentido algum, né? E aqui eu achei alguma coisa que faz sentido com a queixa dela. Embora a microfisioterapia não se preocupe com o sintoma, vá buscar a causa. E a causa aqui pode estar relacionada a quê? A uma situação que ela viveu que de repente ela se calou querendo falar, onde ela foi impedida de externar verbalmente os seus anseios, ela foi cerceada, cortada na possibilidade dela se comunicar, né? Então, essa seria a origem do problema que ela tem. E aí eu continuaria a avaliação e faria o controle para que a gente fizesse o desbloqueio, né? O que é importante disso? O importante disso é saber a seguinte coisa. O evento que causou esse sintoma, ele não deixou de existir. Ele aconteceu, está no passado. O que vai mudar com o paciente é a relação que ela tem com o evento. Então, se aquela situação de calar-se proporcionou
toda essa situação agora de inflamação, de irritação, de rouquidão, de problema na garganta, a expectativa é que isso não se altere mais, que ela não tenha mais esse tipo de problema quando ela enfrentar um posicionamento onde ela tem que se calar, onde ela tem que se conter. Então, que isso não faça mais mal para ela. Então, muda-se o que na paciente? A forma como ela enfrenta um problema. A forma como ela vai, que o corpo dela vai reagir frente àquilo que é fonte geradora de queixas, de problemas, de situações de enfermidade. Então, no caso dessa paciente, o que acontece? A queixa dela tem uma íntima relação com uma situação que ela nem imaginava. O calar-se, a dificuldade de se comunicar, de se expressar, de colocar para fora aquilo que angustia, né? Esse é o objetivo da microfisioterapia, através de toques, eu repercutir no corpo dela movimentos que vão liberar as cicatrizes deixadas por um evento. Quando você tem uma dor de cabeça e você toma um remédio para essa dor de cabeça, você não toma um remédio para dor de cabeça, você toma um remédio para dor. Como a dor de cabeça é uma dor, mas ela não tem o mesmo espectro, a mesma força de uma cólica renal, o remédio para dor de cabeça serve para dor de cabeça, para um outro tipo de dor, uma gengivite, uma dor na boca, não sei. Mas aí com certeza não serve para uma cólica renal. O que fica explícito aí é que esse remédio ele é geral, ele é genérico, né? Então ele vai tirar um tipo de dor, porém não tratou a causa. Porque a tua dor de cabeça ela pode estar vinculada a um óculos que não serve mais, então eu tenho uma alteração visual, eu estou forçando a minha visão, né? Está em inconformidade o meu óculos. Eu posso ter uma tensão cervical por uma questão de estresse, eu posso ter um problema de vesícula, um problema de fígado, né? Então o que acontece? A micro ela vai buscar justamente nesses lugares a causa para essa dor de cabeça, para ficar mais claro para quem está assistindo. Então, independente do que seja a causa para a dor de cabeça, a gente trabalha para que essa dor de cabeça não exista mais. E se é um evento emocional, uma questão emocional que afete, que aflige o paciente e ele desencadeie essa dor de cabeça, para que ele tenha uma relação diferente, uma nova visão, uma nova forma de atuar em frente às situações, às circunstâncias de sua vida.